Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Destravar, um podcast para você que é empreendedor, para você que quer destravar sua mentalidade e realmente aprender com aquelas pessoas que iniciaram lá de baixo e hoje têm uma história de sucesso, grandes empresários. É isso que nós vamos trazer nessa nova temporada. Histórias de sucesso que te inspiram a você acreditar que é possível você se tornar uma pessoa melhor, um empresário melhor, e a gente vai aprender com esses convidados. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro muito pela sua simpatia, pela sua energia. Eu acho que essa pessoa, vocês vão perceber aqui na entrevista, a energia dela é muito boa. Ela transmite felicidade, ela transmite positividade, porque ela acredita no que faz. E essa pessoa hoje, ela é um grande empresário no ramo do aço e também de material de construção. Tem se destacado a nível nacional, hoje com mais de 95 funcionários, e está expandindo para todo o Brasil. Quero receber aqui meu amigo Adriano Saito. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado, André. É uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui com você. Na verdade, uma alegria muito grande. E te agradecer pela oportunidade de eu contar minha história. História de sucesso, história de dificuldades vividas, experiências experienciadas e... é uma alegria muito grande estar aqui. Adriano, as pessoas acham que quando a gente está no topo, né, está conquistando as coisas, a gente nunca está no topo, na verdade, né? Sim. A gente sempre está na metade do pico lá da montanha. Mas as pessoas acham que tudo é fácil na nossa vida, né? Acham que tudo caiu do céu ou foi herança, né? Geralmente as pessoas pensam que, é rico mesmo, já nasceu em berço de ouro. Você nasceu em berço de ouro? Como foi? Porque eu sei que você começou a trabalhar com 8 anos de idade, é isso mesmo? Isso. Naquela época, trabalhava muito jovem, né? Acho que todos nós, a gente tem essa prática de trabalhar muito cedo. E comigo não foi diferente. Com 8 anos de idade, eu tive a experiência da venda. Eu entendi que venda, naquele momento, venda é verdade. Você vendia o quê? O que era que você vendia? Eu queria ter um dinheirinho. Todo moleque queria ter um dinheirinho. Uhum. E eu fazia salsinha e cebolinha. Minha mãe fazia os massinhos e eu saía na rua vender. E ali, André, eu entendi uma coisa muito interessante sobre venda. Eu percebi que eu ia de manhã, não conseguia vender. Eu percebi que eu ia depois do almoço e não conseguia vender. Eu entendi naquele momento, com 8 anos de idade, que um bom vendedor, uma boa pessoa queira ter sucesso, ele tem que estar na hora certa, no momento certo, falando com as pessoas certas. Eu entendi que para vender salsinha e cebolinha era das 10h30 às 11h30. Então você fazer um estudo de campo, mais para cá. O que te motivou a querer vender a salsinha e cebolinha? Porque aos 8 anos de idade, você é uma criança, geralmente a criança quer brincar, não quer trabalhar, né? O que foi o gatilho, assim? O que fez você querer vender algo ou ter o seu dinheiro? São várias coisas, mas o principal é que naquela época a gente passava muita dificuldade. E criança tem vontade de comer doce, comer um chocolate, comer umas coisinhas. E a minha família não tinha condições. Meu pai trabalhava, minha mãe também era do lar. Então eu queria ter um dinheirinho. E como que eu ia fazer? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu também vendia geladinho. Eu ficava inventando jeito de ganhar um dinheirinho. Uhum. Eu tinha essa necessidade, parece que tinha um bichinho lá dentro do meu coração que falava assim, vai, se você quer ter as coisas, você tem que trabalhar desde criança. Então, respondendo de forma direta para você, o que me impulsionou foi esse desejo enorme, essa fome enorme de vencer. De vencer, às vezes, o desejo de comer um doce, de vencer, às vezes, um desejo de colocar um dinheirinho no bolso para comprar uma bicicleta. Eu queria comprar uma bicicleta, depois conseguimos comprar uma bicicleta. Meu pai me ajudou, aí ficou tudo entre os irmãos. Uhum. Mas esse desejo enorme de querer vencer, isso que me impulsionou. E quem que te inspirava nessa época? Quem que era a pessoa que você fala, eu quero ser igual a essa pessoa? Quem que era a sua inspiração ali? Cara, meu pai, ele tipo assim, uma coisa que eu lembro, que às vezes a gente tinha vontade de comer alguma coisa assim, e meu pai inventava um jeito de aprender a fazer o prato. Ele aprendia a fazer aquele prato para a gente poder se saciar, matar aquela vontade. Então, minha maior inspiração, a maior fonte de inspiração foi meu pai. O seu pai. O meu pai era um cara assim que ele era muito guerreiro, cara. Ele era muito inteligente. Ele era o cara que ele fazia do limão uma limonada todos os dias, em todos os momentos. E com todas as pessoas. O mantra dele era tipo assim,
Não existe nada que não dá para fazer. Ele falava assim, filho, como você pode fazer? Como? Coloca o como na sua cabeça e vai para cima. Então, meu pai me inspirou demais. Gente, vai pegando os insights aí. Como? Não existe, como é que é a frase? Seu pai, não existe nada que não possa ser feito. Não existe nada impossível. Nada impossível. Existe o como. O como. Como você pode fazer. Primeiro insight já aqui, galera. Ó, com 8 anos de idade, caramba. E aí você vendo seu pai com toda essa garra, essa determinação, seu otimismo, né? Isso te inspirou a também você lutar pelos seus objetivos e descobrir o seu como, né? Sim. O como você vai fazer para conquistar as coisas. E quando você realizou sua primeira venda, qual foi a sensação, assim? Eu voltei Você pra lembra, casa. não? Eu lembro. Eu cheguei numa casa, eu não conseguia vender, não conseguia vender porque eu estava fora de horário, igual eu comentei, e não conseguia realizar a venda. Aí, por coincidência, eu estava naquele dia das 11 horas, mais ou menos. Eu cheguei numa casa e falei para a pessoa assim, eu senti um cheiro de comida, na verdade. Eu perguntei assim, o que a senhora está cozinhando aí? Eu lembro até hoje, ela falou assim, eu estou fazendo macarrão. Ah, que legal. A minha mãe, quando ela faz macarrão, ela pega a salsinha e pica bem fininha e coloca por cima, assim, ó. Aí a mulher olhou pra mim assim, o olho dela chegou a brilhar, cara. Ela falou assim, dá 2 massinhos pra mim. E aí eu vendi 2 massinhos pra ela me pagou em moeda, eu lembro até hoje. E naquele momento eu falei assim, caramba, eu entendi agora. Nós não vendemos produtos, nós vendemos soluções. Tudo. Hoje eu tenho esse entendimento, claro. Quando criança não era esse entendimento. Eu só entendi que eu tinha que estar. Mas já algo na sua mente ali já estava sendo formado, uma mentalidade ali, né? Já. Porque você gerou uma necessidade para vender o seu produto. Porque às vezes as pessoas querem vender, querem enfiar coisa nas pessoas, Goela né? Tipo, abaixo. goela abaixo. É. E ela não gera necessidade, né? E quando você gera necessidade, você gera o desejo. Quando você gera o desejo, a pessoa automaticamente ela compra de você, você não precisa vender, né? Você não precisa vender. Esse é o E sem saber, regra você da estava venda. gerando desejo Sim. de compra. E aí, quando você fez a primeira venda. Eu voltei para casa sorridente, falei para minha mãe. Qual foi a primeira pessoa que você contou? Sua mãe? Sua minha mãe. mãe. E ela falou o que para você? Ela deu risada, ela falou assim, passou a mão na minha cabeça e falou, vai, tem que vender o resto. Isso. A bandeja estava cheia. Não é um só, não, né? Eu fiquei tão feliz. E aí eu peguei o gancho, cara, eu peguei o segredo. Aí vendi tudo. E aí os clientes se tornaram amigos. E aí eu vendi. Depois eu arrumei outra coisa para vender e criança. Então você já, quando criança, com 8 anos, você já começou a vender e fazer sua carteira de clientes. Vamos Fidelizar pensar assim. os clientes. Você já tinha aquelas pessoas. E como é que as pessoas reagiam ver um menino de 8 anos querendo vender? Eu tinha um cabelinho assim, André, que era colocado na tigelinha assim na cabeça e cortava só as pontas. Parecia um indinho. Era bonitinho. E as pessoas olhavam para mim assim, aquele japonesinho, assim, um zoinho puxado, e falavam assim, que japonesinho bonitinho. Então, as pessoas me viam assim, no primeiro momento, como se... Não era dó, mas uma coisa bonitinha assim. Mas depois, quando eu abria a boca e começava a falar, as pessoas começavam a me respeitar. E aquilo foi criando uma... Hoje fala engajamento, né? Essa palavra engajamento. Mas, na verdade, foi criando uma conexão, uma empatia, uma amizade. E isso fez com que as pessoas indicassem. E aquilo eu gostei, cara. Uma coisa interessante, assim, que eu queria colocar para você. Não foi eu que escolhi a venda. Não foi a venda que me escolheu. Eu me contagiei com a venda. Eu entendi. Você se apaixonou ali. Eu me apaixonei. Com 8 anos de idade, eu entendi que vender é a coisa mais top que tem. Você acredita que a venda é o único caminho de alguém conquistar algo, crescer? Porque eu acredito que você chegou onde você chegou por causa da venda. Sim. Sem venda, nada seria possível, né? Possível. Uma coisa que eu sempre falo, e há controvérsias, eu digo o seguinte: toda pessoa de sucesso, tinha uma época que eu estudava muito sobre biografias de pessoas de sucesso. Todas as pessoas de sucesso são bons comunicadores e sabem vender a si próprio e aquilo que ele representa. É serviço, é produto, o que seja.
Ele sabe se comunicar bem e sabe vender aquilo que ele representa. Gente, ó, Todas. vai anotando e pega um papel, uma caneta, porque esse homem aqui, cara, ele vai falar cada coisa. Ele já soltou 2 insights aqui importantíssimos. Saiba se vender. Saiba se vender. Eu sempre falo pra galera assim, gente, as pessoas não compram você de dentro para fora, elas compram você de fora para dentro. Sim. É muito importante que você cuide da sua imagem, da sua postura, o que você fala, o que você emana, o seu comportamento. Sim. Porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu sou muito fechado, eu não gosto de comunicar. Infelizmente, você que é fechado, não sabe se comunicar, vai vender quem aparece mais. Às vezes você é até melhor que o seu concorrente, mas quem aparece mais, vende mais. Vende mais. Então a sua imagem é importante. Eu tenho percebido, Adriano, que hoje mudou um pouco. Hoje as pessoas não querem mais falar com o CNPJ. Não. Ela quer falar com o CPF. Hoje os donos das empresas precisam ter a cara da empresa. Sim. Ele tem que estar à frente. As pessoas querem saber quem é o Adriano, quem é o André. Não quer saber quem é a Credit Fácil, quem é a Macro. Não. Elas estão lá pelo Adriano. Sim. Os seus parceiros de negócio vão estar lá pelo Adriano. E isso tem mudado o game de muito negócio. Muito negócio. Empresas, às vezes, são muito grandes e só tem acionista e não tem uma persona ali que representa. Elas vão esfriando e aquelas empresas menores que tem uma persona, alguém que tem a cara do negócio, elas vão crescendo. Sim. Porque hoje há uma necessidade desse contato humano, dessa energia, né? E isso vem mudado um pouco a gestão das empresas. Vem demais. Antigamente, nossa, demais, era cara. funcionário, ó, eu falo, você obedece e você não tem contato. Hoje não. Hoje, para você liderar, você precisa ter empatia, as pessoas têm que se inspirar em você, você precisa trazer conteúdo para essas pessoas, você precisa ouvi-las. Né? Hoje é um trabalho, hoje para você manter uma equipe motivada, que é a maior dificuldade dos empresários hoje, é formar a equipe e manter elas na pegada mesmo, né? E é muito difícil isso, né? Você lá com 96 funcionários, eu aqui com mais de 100 funcionários, a gente sente isso na pele, né? Como empresário, e às vezes é muito difícil. Às vezes a pessoa não engaja e aí você tem que tentar trazer essa pessoa, fazer ele acreditar, destravar mesmo a mente. E quanto mais a gente aprende, mais a gente destrava a nossa mentalidade, não é isso? Sim. E aí tá, vamos lá, vamos seguir. E aí você começou e depois? O que você fez na sua adolescência? Você arrumou um emprego? Você continuou empreendendo? Cara, daí assim, ó, aquele bichinho que tava no meu coração, ele não parava. Uhum. Ele ficava ali. E meu pai tinha uma oficina mecânica e eu aprendi o ofício da mecânica. Ah, seu pai era mecânico? Meu pai, ele era mecânico de implementos agrícolas. E eu aprendi o ofício. Parece que não parava. E chegava os clientes ali de sítio, de fazenda, o pessoal simples, sabe? Pessoal bem simplão mesmo, o jeitão que é mesmo, jeito da madeira, que nem diz. E a galera, eu achava engraçado, trazia motor lá para arrumar, e era só para fazer uma limpeza. Mas aquilo, eu peguei aquela técnica da salsinha e cebolinha, aquela técnica lá, e falava assim para a pessoa, mas o que o senhor vai fazer com esse motor? Fazendo perguntas. Naquele momento ali, já de criança e sem muito conhecimento, mas eu fazia muito pergunta. Tanto André, que o meu apelido era Perguntinha, cara. Perguntinha? Você acredita? Você era curioso? Demais. Mas o que o senhor vai fazer com isso aqui? E como que é? E aí eu tinha um senhor que ele, todo mês, assim, a cada 2, 3 meses, ele trazia o motosserra dele pra fazer uma limpeza. O motosserra dele era novinho, cara. Novinho. E aí eu vi que ele era muito caprichoso, era um japonês. O seu João da Esca, acho que ele é falecido. João da Esca. Ele trazia o motor dele para limpar e eu fazia um capricho naquilo lá. E aí eu pegava um óleo e passava na pintura, depois passava um paninho seco, como se fosse um polimento. Uhum. E aquilo ele olhava assim, não, eu quero que o japonesinho mexa no meu motor. E aí toda vez que eu arrumava, ele me dava um dinheirinho, uma grojinha. E aquilo eu comecei a fazer com todos os outros. Só que, aí meu pai foi pro Japão, e aí eu fiquei assim, meio adolescente, com 13, 14 anos. Com quantos anos que você tinha que seu pai foi pro Japão? 13 anos. Mas você foi junto ou... Então, aí eu fiquei 1 ano no Brasil. Você ficou 1 ano aqui. E eu falando pro meu pai, eu quero ir pro Japão com o senhor. Pai, não sei o quê. E minhas irmãs também lá. Aí meu pai falou, mas você é muito novo, cara, você tem que estudar. Eu falei, não quero estudar. Eu quero ir pro Japão, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Aquele bichinho não parava, cara. Em resumo, não parava. Aí meu pai falou, então vem.
Aí eu fui pro Japão. Mas a sua mãe foi junto? Não, aí minha mãe e meu irmão... Sua mãe ficou aqui? Meu irmão mais novo ficou. Aí eu fui. Aí nisso aí... Com 13 anos? Com 14 anos, 14 né, anos. na época. 14 anos você foi pro Japão. Aí 13 anos ele ficou um ano. Cara, com 14 anos, aí eu comecei a sentir o gosto de ganhar dinheiro. Tá, você foi pra Ganhar um lá pouquinho e aí, mais. como foi estar num país diferente, numa cultura diferente? Primeiro mês eu achei massa, né? Tudo, né? Tudo bacana Que a comida é demais. diferente. Comida, modernidade. O Japão é um país muito moderno, é um país muito pra frente. E também tem uma disparidade, assim, muita evolução e muito conservador. Muito conservador. Muito conservador. Então, assim, é uma disparidade muito grande. E aquilo, eu falei assim, nossa, que legal, né? E você foi trabalhar no que lá? De operário em fábrica. Fábrica. Mas disso, quando eu fui pro Japão, eu sentia a falta daquele jogo da venda. Entendeu? Eu ficava numa máquina, trabalhando igual um robozinho. Isso é entediante pra quem é... Cara, é ruim demais. Pra quem é vendedor, né? Aquela pessoa que gosta de se comunicar, né? Ou você era já assim, Já era quando jovem, você gostava de se comunicar? Sim, eu aprendi a falar japonês porque eu precisava falar. Ah, você aprendeu japonês? Eu queria conversar, então eu tinha que falar com alguém. E falar com o japonês, aprendi a falar japonês. Não assim um japonês 100%, mas um japonês que E você ficou até se comunicava até bem. que idade você ficou lá no Japão? Aí daí nisso aí eu fiquei um ano e meio, voltei pro Brasil, depois voltei de novo, conheci a minha esposa, que namorava com ela. Daí eu criei objetivos. Falei, não, eu quero fazer isso, quero casar, quero... Poxa, ela tinha 16 anos, 17 anos, cara. Hoje é incomum, né? Um jovem ter essa iniciativa. Aí eu fui pro Japão, juntei dinheiro para fazer uma casa, voltei pro Brasil, casei com ela, ela teve que emancipar. Caramba. Eu era mais velho que ela, tinha 18. Emancipou, voltamos. Você foi precoce em tudo na sua vida, Demais, pelo jeito, né? Você começou muito cedo, já casou cedo, já foi ter uma experiência fora do país muito cedo, então você viveu muitas coisas aí. Muitas coisas. E no Japão, conta aí alguma coisa algum fato curioso, alguma coisa assim que você te marcou lá no A Japão. coisa mais importante que eu aprendi no Japão e com o japonês foi a questão da honra. Da honra. Cara, é muito forte isso no Japão. Eu fui trabalhar num setor que o velhinho tinha 65 anos. 65 anos a pessoa já está próximo de se aposentar. Ele já está meio que no finalzinho ali da vida de trabalho, de ativo. Então o japonês é muito ligado ao que ele pode produzir. Então se ele não pode produzir, meio que ele mesmo se vê que ele não tem serventia. E esse velhinho, ele trabalhando ali, eu fui trabalhar com ele de ajudante para ajudar ele a pegar alguma coisinha e tal. Meio que ajudante ali e tal. E ele me ensinou uma coisa que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Que é a questão da honra. Um princípio que ele implantou em você. Ele falou assim para mim um dia. Eu tinha dificuldade de entender o que ele falava. Ele falou assim para mim assim, ó. Se você não criar fortalezas na tua base, nada que colocar em cima vai parar em pé. Pô, profundo, hein? Eu falei assim, mas o nome dele era Sano-san. Mas Sano-san, o que é isso aí? O que são essas fortalezas? O que são essas fortalezas? Aí, em japonês, a honra é chamada de chikara. Chikara é assim, ó. Chi é sangue. Sangue. Chi. Kara, karadá. Ele falou assim, ó. Chikara gaaro. Tipo assim, você tem sangue na veia? Cara, eu fiquei assim, eu tenho, eu tô vivo. Não. O japonês é meio assim, sabe? Não é isso que eu tô falando. Você reage ou você age? Ou você reage ou você age? E eu, assim, dentro daquele japonês um pouco com dificuldade, eu tava entendendo. E aí eu falei para ele assim, eu quero aprender japonês para aprender a falar com você. Então se esforce. Então age. As palavras deles eram bem assim, ó, parecia aqueles cortes. Aí, André, eu comprei um livro de português para japonês e de japonês para português. E coloquei uma cadernetinha no meu bolso e tudo que ele falava eu anotava. E pegava no livro e, ó, pau, não tinha internet essas paradas. Era tudo no livro. E você foi sozinho? Eu comecei a aprender, conversando com ele, e falando para ele me ensinar. E eu ficava o dia inteiro fazendo pergunta para esse homem. E ele falava português? Ele falava só japonês. Só japonês? Só japonês. E aí,
aquele grande ditado, aquele ditado muito importante do professor. O professor aparece quando o aluno está pronto e o professor desaparece quando o aluno realmente está pronto, de verdade. Ele foi me ensinando porque eu me coloquei à disposição de aprender. E fui aprendendo japonês. E ele foi me ensinando, me ensinando, me ensinando. Quando ele falava honra, ele quis dizer o seguinte: você tem que falar um obrigado com um sorriso. Você tem que falar um por favor com um sorriso. Você tem que falar um com licença com um sorriso. Tudo com um sorriso. E quando você for fazer alguma coisa, faça com entusiasmo. Faça com energia. Não faça porque alguém está mandando você fazer. Boa. Ou você age ou você reage. Pessoas de sucesso agem. Pessoas que não têm sucesso, elas só reagem. Reage àquilo que você manda. Reage àquilo que acontece. E ele me ensinou muita coisa. E o japonês é diferente do brasileiro. Vai anotando, gente. Eu tô anotando tudo aqui, ó. Quando a gente faz um podcast, você ganha uma mentoria grátis. Porque quando a pessoa vai falando, ela vai dando os insights, que isso aí vai encaixar certinho pra sua vida. Se você não tá fazendo nada disso que o Saito tá falando, gente, vai aprendendo que esse homem aqui tem história, hein? Nós estamos só na adolescência dele ainda, não chegamos ainda nem na metade da história. E aí, Saito, beleza, aí você foi, aprendeu isso, ele te deu alguns valores, que é honra, né? Que você tem que ter um alicerce e tal. E aí, o que passava na sua cabeça? O que você queria ali? Você estava satisfeito? Você queria mais? Como é que era isso você lá? Eu comecei a usar as técnicas que esse senhor, Sano-san, me ensinou. E ele me tratava como um filho. Depois levou até pro seio da família dele. É uma coisa muito incomum do japonês fazer, de levar na casa. Ele me convidou um dia para ir na casa dele. Se alimentar com eles, tomar um chá. Simplesmente eu vou dizer para você assim, ó. Com 6 meses, depois que eu comecei a colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo, com 6 meses eu virei chefe geral. Um moleque. Quantas pessoas você liderava lá? 47. Caraca! E tinha cara que tinha 15 anos no mesmo lugar. Tinha japonês que eu liderava. O que você acredita que levou ele a te promover e fazer isso? O que você acredita? Meu chefe, na época, nós trabalhávamos no almoxarifado lá. Eu e esse senhor, o Sano-san. O Sano-san depois se aposentou, eu fiquei sozinho, peguei um ajudante para mim. E aprendi bastante coisas ali. E com 6 meses, colocando em prática tudo que ele me ensinou, no almoxarifado a gente fazia meio que compra do produto. No Japão, assim, por setor você tem que ser responsável pela matéria-prima que você utiliza. Beleza. E aí, eu anotava lá o que precisava, entregava para o meu chefe, ele carimbava, eu soltava para o pessoal que traz a mercadoria e trazia a mercadoria. Fazendo isso. Aí um belo dia, ele falou assim, ó, eu tô indo para a China, e nós estamos abrindo a unidade lá, e tá aqui o meu carimbo. O carimbo, André, lá no Japão é assinatura. É a autorização máxima, é o carimbo, o seu carimbo. Chama Incan. Ele deu o carimbo dele para mim e falou assim, ó, agora eu não vou estar aqui, então essas ordens de pedido, você carimba e pede. Daí eu falei, não, eu não posso fazer isso não, é o teu carimbo. Daí ele falou assim para mim assim, ó, faz 6 meses que eu não olho o que tá escrito. Eu só carimbo. Nossa, como foi para você ouvir isso assim? Cara, eu falei assim, e eu assim, muito jovem, com medo, né, e aí eu falei, tá bom. Aí eu quis ainda relutar um pouquinho, mas ele falou assim, ó, não é um pedido. É uma ordem, pode fazer. Se acontecer qualquer coisa, eu me responsabilizo. Caramba. E aí você começou agora, você teve uma experiência de vendas, uma experiência de vida e tal, e agora você começou a liderar pessoas. Porque uma coisa é você fazer e tal, né? E a outra coisa é você fazer as pessoas fazerem, né? Como é que foi isso lá para você, assim? Qual foi a dificuldade que você teve? Qual foi o aprendizado? Essa experiência que eu vivi no Japão, ela me deu base para hoje ser o que eu sou. Por que eu gosto de lembrar isso aí de forma muito viva na minha memória? Porque foi um divisor de águas mesmo. E ali eu aprendi a essência da honra. Ali eu aprendi como que é que faz essa fundação para a construção ficar em pé. Claro, Fala mais sobre o que é honra. Honra é você cumprir o que você fala. Honra é você assumir os seus erros. É você ter autorresponsabilidade.
Honra é você desenvolver dentro do seu coração o ato de perdoar. Eu lembro que acontecia situações, e aconteceu muito na minha vida no decorrer do tempo, que às vezes eu me achava muito certo nas coisas que eu fazia. Acontecia uma divergência com alguém, eu falava assim, não, eu tô certo, 100% certo. Mas eu começava a olhar para dentro e ver que tinha uma porcentagem que eu estava errado. E essa porcentagem eu tinha que me retratar. Isso foi honra. Isso foi o que eu aprendi no Japão. Esse senhor, lá no Japão, as pessoas se tratam assim. Tudo que vai conversar, primeiro ele pede desculpa. Sumasen é a palavra. Sumasen, André-san, choto onegai ga arimasu. Tipo assim, com licença, eu posso te pedir algo? Então, é sempre assim. Pedir permissão, né? Essa educação, essa autorresponsabilidade, esse cumprir a palavra, esse cumprir os princípios, entender sobre valores. Hoje, André, está muito na moda as pessoas falar assim, eu sou imagem e semelhança de Deus quando fala de identidade. Identidade é uma coisa que se a pessoa não tiver um verdadeiro entendimento do que é identidade, tudo que ela fizer na vida dela não vai prosperar. Por que eu digo isso? Porque a prosperidade, ela se baseia numa base. Não tem como você criar uma prosperidade tão grande dentro da sua construção se a base não está firme. E a base é a honra. Quando eu falo assim, mais semelhança de Deus. Mas vem cá. Na nossa essência, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós já nascemos prontos, abençoados pelo próprio Senhor. Agora, nós sabemos verdadeiramente quem é Deus? Nós sabemos? Eu digo por mim. Eu tenho que lembrar todo dia. Como eu tomo banho todo dia, como eu como todo dia eu tenho que lembrar. Eu sendo imagem e semelhança de Deus, eu estou agindo como Deus? E lá no Japão, já de um jeito diferente, eu entendi isso aí. Aquilo que aquele senhor, que o Sano-san me ensinou, que me explicou, foi dizer assim, você tem que desenvolver amor, você tem que desenvolver perdão, você tem que desenvolver essa chama no teu coração que vai te impulsionar para conquistar coisas maiores. De uma certa forma, ele falou que é Deus. E depois, baseado em muitos estudos, e a gente está em processo diário de estudo e conhecimento, de expansão, eu venho aperfeiçoando isso aí. Eu hoje, como que eu me sinto, André, assim, sabe? Quando eu falo pessoas. Pessoas é a coisa mais importante que tem. Ponto. Quando alguém pergunta para mim assim, Saito, o teu negócio, Macrometal, Arraiaco, não sei o que. Cara, é só negócio. O que é hoje o meu valor? O meu valor é entender o valor das pessoas. Pessoas decepcionam a gente? Todo dia. Pessoas magoam a gente? Todo dia. Pessoas chateiam a gente? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Não tem um dia. Todos os dias. Hoje, trazendo para o meu negócio, trazendo para a minha vida pessoal, trazendo lá atrás no Japão o que aconteceu comigo, eu vejo que não são as coisas que as pessoas fizeram comigo ou fazem comigo, mas são as coisas que eu reajo em relação àquilo, que na verdade, de forma bem direta, eu não reajo. Eu escolhi agir. Maravilhoso. Você é louco. Cara, isso me mexeu comigo, você falou. Questão da honra mesmo. A honra tem tudo a ver com isso que você está falando. Né? Esse alicerce de honrar. Hoje está difícil encontrar pessoas que têm honra, né? Que honram as suas palavras, que honram os seus compromissos, que honram aquilo. E muitas vezes as pessoas desistem. Muitos empresários passam por dificuldades, ou às vezes não deu certo, quebrou, ou essa pessoa não acredita mais nela. É como se ela tivesse perdido a honra dela, aquilo que ela foi escolhida. Porque eu acredito que empreender é um dom de Deus. O empreendedor, ele é escolhido. Porque ele sabe o poder que ele tem na mão. O que ele fala, sim, como ele age, as ações, as atitudes, acreditar que não vê. Eu acho que empreender nada mais é que ter fé. Sim. Não existe empreendedorismo sem fé. Sim. Porque o empreendedor acredita naquilo que ainda não existe. Que não vê. Ele vê um cenário, tudo na mente dele, ele vê acontecendo tudo, mas as pessoas não vê materializado naquele momento. Sim. Né? E o fato dela ter fé, ela vai ser um empreendedor de sucesso. Está muito ligado a isso. Mas
as coisas vão acontecendo na nossa vida, muitas vezes, e vão derrubando a gente. As pessoas vão perdendo a fé, perdendo sua honra, que elas não sabem nem quem elas são mais. E às vezes é um talento que está ali morto. O que você falaria para esse empreendedor agora que passou por uma dificuldade, ou que fechou o seu negócio, ou que está desempregado, ou que perdeu as esperanças? O que você falaria para esse empreendedor que está nessa situação hoje? Ótima colocação. Eu até arrepio quando falo sobre isso, porque eu vivi isso e foi muito forte para mim. São vários momentos na minha vida, da minha trajetória. Aliás, conta então que me marcaram. Um fato que aconteceu na sua vida. Com certeza você começou a empreender. Você já passou por esse momento, essa fase? Já passei. Conta um pouquinho mais aí pra gente. Eu vou contar, depois eu vou responder a tua pergunta. Tá. Foi em 2005, 2006, quando eu voltei do Japão com uma grana bacana, eu e meu sócio, o Adriano Dias, montamos um negócio. A gente estava prosperando muito, porque essa Que questão... negócio que era? Era uma loja de materiais de construção. E eu sempre tive esse amor por comunicação, esse amor por empreendedorismo, essa vontade imensa de fazer as coisas acontecerem e ter essa fé tão forte que você mencionou há pouco, que junto com esse bichinho dentro do coração que fala assim, vai que você vai crescer. Era uma combinação perfeita. Só que eu não tinha uma coisa que às vezes nós que somos empreendedores, nós ignoramos. Eu não tinha gestão. Eu não tinha gestão de processo. Eu não tinha inteligência emocional. Eu não tinha inteligência financeira. E não tinha educação financeira. São coisas que eu não tinha aprendido, André. São coisas que eu não tinha convívio. Ô, Adriano, isso aí é uma característica muito comum dos empreendedores, né? Sim. Ser empreendedor, mas não ser gestor. Sim. E isso realmente atrapalha demais, porque precisa ter o sonho, o desejo, fazer. Porque o empreendedor, ele faz, ele vai para cima. Só que, quando ele não estuda depois disso, quando ele se torna empreendedor, é um erro muito grande dos empreendedores, que eles não buscam formação, conhecimento, ou trazer pessoas que têm esse conhecimento de processos, de vendas, de estruturação, mesmo de ser empresário, né? Infelizmente, no Brasil hoje, a gente não tem formação. Sim. Nas escolas não ensinam você ser empreendedor, você ser empresário. Isso é muito ruim. E aí a gente tem que aprender apanhando, perdendo ou sofrendo. E como foi para você esse início, no início da sua empresa? Você falou que arrumou um sócio. Como foi? Não saber esses quesitos que faltava para você. E nesse momento, por exemplo, que a gente estava indo bem, depois nós quebrando por não ter essa gestão de processo. O que fez vocês quebrarem? O que foi o ponto? Gestão de processo, gestão inteligência financeira, não sabia. Tocava um negócio meio que a esmo, vendia, baseava a lucratividade que ia ter, não sabia fazer conta de porcentagem. Só olhava o que entrava, mas não olhava o que saía. Sim, muitos empresários, eu vou dizer, não sabem precificar produto, não sabem precificar serviço, não sabe conta de porcentagem. Coloca lá, você compra um negócio por R$10, coloca eu quero ter 30%, coloca mais 30%. Tá errado essa conta, é dividido por 0,70. Isso é uma coisa comum entre os empreendedores, né? É muito comum. Sua margem é 100%. Como é que você calcula? É R$100 de produto, vou colocar 100%, vou vender por 200. E aí ele acha que está tendo lucro e pode ser que ele esteja tendo prejuízo, precificando dessa forma. Né? E esse é muito interessante, André, porque é a saída que demanda os custos. Custos operacionais, custos fiscais, custo de gestão, é tudo na saída. Quando você vende o produto, é uma conta muito simples, que até em outro momento a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que é bem complexo. Aprender a formar preço, markup, sim, fazer todo esse trabalho, que é importantíssimo, né? E é muito demais. E assim, muita coisa eu não sabia. Gestão de processo, como que é? Ó, resumindo para você, quando nós quebramos, foi cortado nosso sistema, não tinha sistema. Eu tinha que fazer tudo no caderno, na mão, não tinha mais funcionário. Era eu vendedor, eu às vezes entregava, eu fazia tudo. Mas aquele bichinho que queimava o meu coração, aquela vontade... Qual foi o sentimento que você teve quando você quebrou? Você falou, caramba, vou ter que fechar a porta aqui, ou vou ter que reduzir. Cara, eu assim... Você quebrou de fechar a empresa mesmo? Não quebrou de fechar. Eu assim, senti muita tristeza. Qual o sentimento que vem em você? De derrota, de vergonha, de impotência. Eu senti muita coisa assim, sabe? E não vou nem mentir pra você, muitos dias eu chorei, cara.
Chorei sozinho na minha sala. Aquilo fez parte. Hoje eu entendo que foi necessário. E possivelmente veio aquele sentimento de querer desistir, né? Ou não? Como foi isso para você? Um dia eu senti isso. Só um dia. E o que você fez para não sentir mais isso? Esse um dia. O que você fez no outro dia? Esse dia que eu senti vontade de desistir foi um dia que eu chorei bastante. Eu fui muito humilhado nesse dia. Quando a gente quebra e você é muito humilhado, as pessoas falam coisas para você, mexe com a sua honra, fala da sua família. E isso machuca. E às vezes até as próprias pessoas da família que apontam, né? E esse dia eu falei assim, eu vou desistir. Só que veio aquele sentimento de quando eu tinha 8 anos de idade. Parece que passou um filme na minha cabeça assim, André. Eu lembrei de quando eu vendia salsinha e cebolinha. Ó, cara, até arrepia, eu vou falando assim, ó. Eu lembrei de quando eu vendia salsinha e cebolinha. Eu lembrei quando eu estava no Japão. Eu lembrei das palavras do Sanusan. Eu lembrei das palavras do meu pai, que ele falava assim, se alguma coisa está dando errado, filho, é porque você não sabe o segredo ainda. Você não entendeu como. Parece que... O que você não tem é porque você não sabe, né? É, e parece que veio aquela força, sabe? E Deus falando no meu coração assim para mim, ó, a sua arrogância, você é arrogante. Isso veio muito forte em mim. E você se achava uma pessoa arrogante? Arrogante não é aquela pessoa que trata mal as outras pessoas, isso é grosseiro, é grosseria. Arrogância é aquela pessoa que ela precisa de aprender algo e ela diz assim, eu já sei. Talvez ele é muito educado, ele é muito bom em se comunicar falando isso, mas se no fundo do meu coração eu dizia assim, eu já sei, eu sou arrogante. Eu sou arrogante nesse momento. E Deus falou muito no meu coração, você é arrogante. E quando eu tive que fazer tudo isso, e claro, não foi fácil. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu falava assim, André, cheque meu não volta. Eu pago as coisas tudo antecipado. Sabe essas frases de arrogante? Eu falava demais. Funcionário meu recebe no dia. E não sei o quê. E tatatá, e tatatá. E aí depois aquilo tudo teve que cair na minha cabeça. Parece que eu tive que vir no zero. Tudo que eu falei eu tive que aguentar. E como é isso? Porque assim, você cresceu, você começou a ganhar dinheiro, a empresa estava prosperando. E aí, por falta da gestão, inteligência emocional, inteligência financeira, a empresa começou a declinar. E você acredita que você enxergou isso tarde demais? Como foi? Eu digo sim, que foi no momento certo. Que eu estava maduro para absorver isso. Ó, veja como que foi a história. Um menino de 14 anos sair do Brasil, trabalhar até a adolescência dele inteira. Trocou a adolescência dele para o trabalho, ganhou dinheiro e perdeu tudo. Com família, com filho pequeno, tendo que aguentar tudo aquilo e olhar para dentro de si e dizer assim, ó, o que eu posso fazer para resolver isso? Foi quando eu entendi Você lembrou dos princípios, das palavras das pessoas. Como, né? O pai falando como você vai sair dessa, né? Sim. Porque quando a gente está embalado fazendo as coisas meio que dando certo, entre aspas, você esquece da sua base. Isso é natural, igual você falou dos empreendedores. Sim. E eu, de certa forma, eu esqueci. E aí, quando eu voltei no zero de novo, eu tive que lembrar tudo. Eu coloquei de novo aquela forma essência, de trabalhar, a minha essência, aquilo me traz alegria. Ô, Saito, quando a gente está... Eu também passei por isso. Quem conhece minha história sabe também, muito parecido com isso. O deserto, ele nos modela de uma maneira... Porque quando você está no deserto, você está vivendo a sua essência. Sim. Você se descobre as suas fraquezas, as suas virtudes, quem está com você, quem não está com você. E toda vez que um empreendedor ou qualquer pessoa vai para o deserto ensina lições que a gente não aprenderia se a gente não estivesse lá. Sim. Tem coisas que a gente aprende somente no deserto. E o deserto, ele pelo menos para mim, ele serve para nos preparar para algo maior. Que às vezes a pessoa acha que quando acontece isso, está no deserto, ou quebrou, ou aconteceu alguma coisa, ela acha que é algo ruim. Não. Eu acredito muito nisso. É Deus querendo te preparar para algo maior. Para você entender qual é o valor das coisas. Porque o dinheiro, ele ilude. O dinheiro, ele mexe com a cabeça das pessoas. Sim. E quando você é um escolhido, Deus ele mostra
quem ele é para você. Sim. Que o dinheiro não é o mais importante. Você é mais importante. Ele se revela, né? Ele se revela. E quando Deus quer curar a gente, ele joga a gente no deserto. Sim. Porque a gente precisa se desprender, desapegar das coisas, para que curar coisas que precisam ser moldadas para a gente ser mais forte. Sim. E o empreendedor ele tem que ser forte. E eu quero que você conta para mim como foi viver esse deserto seu. O que você fez para sair? E esse deserto foi muito difícil, assim, porque, como eu falei para você, dessa arrogância, esse se embebedar com o dinheiro. Eu entendi que se eu não tivesse dinheiro, eu não tinha nada. Eu esqueci da minha essência. E quando eu perdi tudo, eu tive que voltar para a minha essência. Lembrar das coisas que meu pai me ensinou, lembrar das coisas que eu vivenciei, colocar em prática todas aquelas experiências que eu vivi para aquele agora, para aquele momento presente. E foi nessa hora que foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu na minha vida. Que eu entendi a força de fazer. Que eu entendi verdadeiramente a essência que as pessoas têm quando elas são acessadas. Nós temos que acessar as pessoas. Nós temos que pedir. Nós temos que dizer obrigado. Nós temos que dizer por favor. Aquilo que o Sanosan falou lá atrás é nós. Nós temos que olhar nos olhos das pessoas e falar assim, eu preciso da tua ajuda. Eu sempre falo, nos meus treinamentos, eu sempre falo sobre os 5 dedos. 5 dedos. Honra, foco, marca, aliança, coisas pequenas. Eu vou explicar para você por quê. Quando eu quebrei, eu tive que desenvolver a minha honra. Honra você não tem mais ou menos, você tem e aquilo aflora. A minha honra de assumir os meus BO, assumir as dificuldades que eu tinha, assumir as minhas fraquezas e fortalezas. Honra. A honra é a base. Foco. Eu estava focado em sair das dívidas. Eu estava focado em prosperar. Eu estava focado em ganhar dinheiro. Eu estava focado em fazer que aquele negócio funcionasse. Então eu tive que aprender, André. Eu tive que ler livros, eu tive que fazer curso, eu tive que aprender sobre gestão, eu tive que entender sobre precificação, eu tive que entender sobre inteligência financeira. Inteligência financeira é como botar o dinheiro para dentro da empresa. Educação financeira é como dividir esse dinheiro que já está ali na empresa. Gestão de pessoas é você olhar nos olhos das pessoas e conversar. E você olhar para cada pessoa e dizer assim, ó, tal fulano é melhor em cada setor. E você saber que todos são diferentes, todo mundo tem uma capacidade que outros às vezes não têm. Eu tive que aprender tudo isso. Foco, a marca. Por incrível que pareça, mesmo eu quebrado, no lixo, muitas pessoas que eu nem imaginava que ia me estender a mão, me estenderam a mão. Porque o meu nome, de certa forma, ele inspirava as pessoas que, poxa, o Adriano aconteceu isso com ele, o Saito aconteceu com ele, o Dias aconteceu isso com ele, mas ele é uma boa pessoa. Eu lembro na época que nós estávamos fazendo um prédio, eu tinha 543 restrições no nosso nome, PJ e pessoa física. 543, tem noção que é 543? Naquela época era fax. O rolinho do fax acabava, acho. E como tinha cliente que comprava? Tinha cliente que olhava nos nossos olhos e falava assim, cara, acredito em você. A marca. Naquela época eu entendi a força da marca. O seu nome, quando as pessoas dizem o seu nome, não precisa explicar. Seu nome é sua marca. É sua marca, ele tem que dizer. E depois eu entendi a força da aliança. Por isso que esse dedo é colocado aliança. A maior aliança que a gente já viu na Terra é a aliança de Deus para com o homem. Por isso que a aliança não tem ponta, ela é circular. Eu entendi naquele momento que, para mim ter prosperidade, eu tinha que ter parcerias. Alianças. Eu tinha que ter alianças. Eu tinha que fazer network. Hoje é network, fala, bonito falar, mas naquela época é parceria. Alianças mesmo. Aliança e pau. Eu entendi sobre relacionamento. E depois eu entendi sobre pequenas coisas. As pequenas coisas que me levou pro buraco. E as pequenas coisas que também me ergueram. O que eu quero dizer com isso? As pequenas coisas, ela demandam a capacidade do empreendedor de avaliar o que é importante para ele olhar ou não, porque tem coisas que você não pode ficar focado, tem coisas que você tem que deixar passar. Tem que fazer vista grossa, que nem diz no jargão, e deixa passar. E tem coisas que você tem que tampar aquele buraquinho. Eu era muito chato, cara.
Antes eu implicava. Você era perfeccionista? Perfeccionista. Ah, isso aqui não sei o quê, aquilo ali não sei o quê. Aquilo gerava uma falta de amizade com as pessoas. Era com o cliente, com o fornecedor. Você era com muito exigente. Demais. Então. E tem coisa que isso não é necessário. Faz vista grossa. Você acha que isso te atrapalhou, ser perfeccionista? Sim, muitas das vezes. Mas te ajudou também. Ajudou também. A questão é fazer equilibrar isso, né? A coisa fácil e a coisa difícil é a mesma coisa. Agora, qual o momento de fazer? Qual o momento de falar? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, por isso que eu falo das pequenas coisas. As pequenas coisas podem te levar para o buraco, mas as pequenas coisas também te levam para cima. Uma pequena coisa, por exemplo, a pessoa faz um aniversário, ou às vezes um colaborador faz uma coisa bacana que você gostou, você pegar, olhar no olho dela e falar assim, André, obrigado. É uma pequena coisa, mas faz toda a diferença. Que tá tudo ligado nos princípios da honra, né? Que você tá falando. Então, você percebe que tudo que você tá falando sempre volta no seu princípio? Que é a honra. E quando você saiu do seu princípio, deu ruim. Sim. E aí te devolve de novo pro princípio para que você possa ter uma base sólida e crescer, né? Isso é tão verdade, André, aqui, ó. Se eu pegar essa caneca aqui, ó. Eu falei dos 5 dedos. Se eu tirar esse dedo e tentar pegar essa caneca, eu vou conseguir pegar, mas vai estar com dificuldade. Ela não vai estar firme. Então, se eu tirar a honra e ter as outras qualidades, vai dar certo. Então, vamos lá. Galera, anota aí, então. O código é forte, hein? Esses 5, vamos lá. Isso que você está falando é os 5 princípios da prosperidade. Sim. Então, se você quer prosperar no seu negócio, se você não estiver fazendo uma dessas 5 coisas, com certeza o seu negócio não está legal. A sua vida não está legal. Então, vamos lá, vamos anotar. O indicador, o polegar. Polegar é honra. Honra. Anota aí, honra. Do que você é feito, do que você é construído. Isso. Indicador. Indicador. Foco. Foco. Foco, às vezes, não é você mirar num objetivo e ir para cima. Foco, às vezes, é você dizer não para uma série de coisas que serão ofertadas a você e você se manter fiel, leal àquilo que você classificou que você tem que conquistar primeiro. Isso é foco. Foco é dizer não. Foco é dizer não. Foco é dizer não. É forte isso aí. Às vezes o empreendedor, ele vê oportunidade em tudo, né? É. E aí ele começa a falar sim para tudo, e aí ele começa um monte de coisa, não termina nada, e acaba se frustrando, né? Aí um negócio ruim acaba prejudicando um negócio que seria bom. Sim. Porque a coisa mais preciosa que o empresário tem é o tempo. É o tempo. É onde você tem gastado sua energia. E né? é difícil para nós dizer não. Pra caramba. É difícil. Eu vejo oportunidade de tudo, site. É. Eu olho assim, nossa, cara, eu vou entrar nisso aqui. Aí daqui a pouco eu penso, não, mas eu não terminei aqui, eu preciso aqui. E você sai disso e vê, porque a gente vê oportunidades nas coisas. Quantas né? noites de sono a gente perde porque Muitas, a gente teve que dizer não? muitas. E é muito difícil. E saber dizer não para o empreendedor é algo difícil. Mas, para fazer algo prosperar, ele precisa aprender a dizer não. Sim. Honra, foco. Marca. Marca. Esse dedo maior é a marca pessoal, vamos dizer assim, né? Marca pessoal, a primeira pessoal e depois da empresa. Foi muito sábio da sua parte falar assim, a marca, a pessoa, que hoje as pessoas é o CPF, né? Pessoas, a marca. Quando fala Adriano Saito, quando fala André Oliveira, o que as pessoas se remetem? Qual que é a primeira coisa que vem na imagem? É a marca. Eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, fui numa feira e eu cheguei no lugar, era uma feira de materiais de construção, e muitas pessoas começaram a cochichar. Eu fiquei assim, olhando, eu não conhecia as pessoas. Aí veio uma pessoa e falou assim, você é o Adriano Saito? Falei, sim. Ô, Adriano, queria muito te conhecer. Fulano quer te conhecer também e tal. E naquele momento, várias pessoas de vários segmentos vieram me cumprimentar. Eu fiquei lisonjeado com aquilo, é claro. Aí eu entendi a força da marca. Aí eu entendi quando fala o meu nome, o nome da minha empresa, o nome do meu sócio, da nossa família, o que remete na cabeça da pessoa de primeira mão, assim, ó, puf, explode. Isso é marca. Agora a pergunta que eu faço para você, o que o seu nome está inspirando as pessoas? Como é que a gente constrói essa marca? Essa marca não é fácil construir. Essa marca, para você, fica às vezes a vida inteira construindo. Um erro que você faz pode destruir ela.
Infelizmente é assim. As pessoas não põem na balança o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Simplesmente você tem que só fazer. Fazer o que é correto. Aí eu volto de novo para aquela lição do Sano-san, o japonês. E ele falou assim, ó, honra. Um sorriso, fazer uma coisa que você quer que faça para você, faça para outra pessoa. Um obrigado com um sorriso. Um gomenasai. Em japonês, tudo que faz, você não tem assim, gomenasai, abaixa a cabeça. Né? Um me desculpe, me perdoe. Um respeito. Quais qualidades que uma pessoa, você acredita que ela tem que ter para ela ter uma boa marca? A primeira coisa, ela tem que ter humildade. Ser humilde não é ser humilde. Ser humilde não é você ser bobo. Porque quando você é humilde, você aumenta a tua percepção de entender o que está acontecendo ao seu redor demais. Você consegue sentir o que está acontecendo quando você é humilde. Quando alguém te pergunta alguma coisa, ou pergunta aberta, você não precisa erguer a mão e falar, eu sei. Deixa a outra pessoa responder. Deixa entender que as pessoas falam primeiro. Então essa humildade não é você ser bobo. É você respeitar. E nem ser miserável também, não, né? É só você andar respeitar. mal arrumado, ter um carro velho, não é isso, Não, humildade, né? Não, é só você respeitar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você ter disposição. Disposição para fazer as coisas. Entendeu? Servir. Se você pode, faz. Acho que a melhor maneira da gente Servir. criar uma marca é servir. Servir. Né? Porque quando você serve, as pessoas olham para você diferente. Cara, esse cara é diferente, hein? Ele Sim. não deveria estar me servindo aqui. Por que ele está me servindo? Sim. Né? Quando você chega numa empresa, você conversa desde da faxineira até o alto escalão e você faz algo para essa pessoa que ela não está esperando de você, o simples fato. Hoje, a maioria dos funcionários das empresas, as pessoas são carentes de atenção. Sim. E às vezes a atenção de um líder é tão importante para aquela pessoa que para ela às vezes não é tão importante, né? Mas às vezes um olhar, um como você está, lembrar do aniversário, levar uma lembrancinha, um presente. Sim. Isso faz toda a diferença, né? Isso vale também com os nossos clientes, né? Sim. Quando você lembra dele, quando você surpreende ele. Então, na minha visão, também eu acredito que a melhor forma de fazer uma marca é servir. Servir. Né? Você concorda comigo? Não? Concordo 100%. Eu lembro uma vez, tem uma história, André. Eu estava numa loja, fui numa loja visitar, eu era vendedor. Eu sou vendedor, minha profissão é ser vendedor. Mas naquele momento eu estava atuando assim, da segunda a sábado, das 8 às 6. Eu fui numa loja de materiais de construção para vender. E esse cliente era um cliente bem difícil, assim, sabe? Muito difícil. Porém, ele comprava muito. E naquele dia, eu fui visitar ele, conversar com ele, eu cumprimentava todo mundo. E aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, eu não quero nada hoje. Foi muito grosso comigo. Aí eu quis falar, não, hoje eu não quero, eu não tenho muito tempo. Falou assim comigo, bem ríspido. E aí eu peguei e falei para a pessoa que estava ali na frente, tá? Falou, hoje ele não quer nada não. Sabe aquele cliente que você vai até tenso já? Uhum. Aí eu continuei na cidade, daí era meio que gerente, não é gerente, loja pequena assim não tem um gerente, né? Tem o cara que é mais antigo ali. Aí ele falou assim, não, beleza. Aí eu tava atendendo na loja, ele ligou para mim. Ô Sade, você tá aqui na cidade ainda? Eu falei, tô. Ah, volta aqui que eu acho que o patrão vai pedir alguma coisa a mais. Falei, mas ele falou que não queria. Não, volta aqui. Aí eu voltei lá, o dono da loja, que foi muito grosso comigo, ele me atendeu olhando nos meus olhos. Ô, Saito, desculpa, aquela hora estava ocupado tal, faz o pedido aí. E colocou, foi falando. Foi o maior pedido que ele tinha feito até então. Caraca. Essa loja. Aí todo bom vendedor já faz o pedido e ó, vai embora, né? Uhum. Aí fui lá na frente, falando com o balconista. Aí o balconista falou assim, ele fez o pedido, Saito? Falei, sim. Ah, que bom. Daí eu voltei. Fulano, o que foi que aconteceu? Daquela hora que eu saí até agora. Ele falou, não, a hora que você saiu, eu fui lá na sala dele e falei para ele o seguinte. Falei, ó, o Saito é o único cara que cumprimenta todo mundo. O Saito é um cara que sempre tá com um sorriso no rosto. Ele, tudo que a gente precisa, eu ligo, ele faz. Ele cumprimenta até a menina que limpa o chão.
Dona Zilda é o nome dela. A Dona Zilda ama ele, pergunta a Dona Zilda. E, poxa, ele é nosso fornecedor que ele dá suporte. Até quando o senhor compra outras coisas do concorrente, ele dá suporte. Não é só vender, né? Não. O pós-venda é mais importante que a venda. Muito mais, muito mais. Ela fideliza, ela dá um engajamento. E aí eu voltei, vendi, tudo aconteceu. Naquele dia caiu outra ficha na minha cabeça. Essa é a humildade que eu falo para você. A gente constrói a marca com a nossa humildade. Naquele momento, a minha marca era de ser um parceiro. E aí eu venho para esse quarto dedo aqui, ó, que é o dedo da aliança. Esse dedo da aliança. Sabe como que é feita a aliança, André? Quais são as alianças que você tem feito, né? Sim. Aliança é assim, ó. Quando você olha para um parceiro e você se pergunta o que eu, Adriano Saito, conduzindo a minha empresa, posso fazer para o André, o meu fornecedor, para o André, o meu cliente. O que eu posso fazer sem querer nada em troca? O que eu posso fazer? Se eu verdadeiramente fizer o que eu posso fazer de coração, se você ou o meu outro fornecedor vai retribuir, não importa. Eu vou ter a minha aliança. O que você fez para surpreender um cliente, fazer algo por ele que ele não estava esperando, ou que você não quis nada em troca? Primeira coisa que eu faço, você fazia? Primeira coisa, eu me coloco na posição dele. Uhum. Aí eu faço muitas perguntas. Por que você está querendo comprar esse produto hoje? Como que tá? Não desse jeito, parecendo um interrogatório, né? Mas vai conversando e vai fazendo perguntas, desenvolvendo a pergunta. Aí eu vou colhendo informações. Quando eu colho informações, aí eu me coloco na posição dele, olhando na ótica dele. Para ensinar a galera aí, que tipo de pergunta você faz? 5 amigos. Eu tenho essa parada comigo de... Vamos lá. Vamos aprender. 5 e tal. O pessoal tem que aprender alguma coisa com a gente que sai. Vamos lá. Por quê? O porquê, você pode colocar de forma diferente, mas você tem que saber a razão. Por quê? Uhum. Depois de saber o porquê, como? Como já vai passando. Anota aí, gente. Ó, primeiro você vai perguntar por quê? O porquê. Para que você criar aliança. O grande segredo do network não é... As pessoas às vezes querem se aproximar das pessoas para fazer network, ela só quer sugar. Sim. E é o contrário. Você tem que dar. Você entrega algo de valor sem querer nada em troca. Automaticamente essa pessoa vai, opa, esse cara é diferente. Porque todo mundo só vem pedindo, né? Sim. Quando você entrega e servindo. Então, vamos lá então. Como é que eu faço isso? Network bem feito. Você tem que entender o porquê da pessoa. Por quê? Todo mundo tem um grande porquê. Por que ela faz aquilo? Todo mundo tem um grande porquê. Tudo se baseia no porquê dela. Uhum. E é o dela, não é o teu. É o dela. Por quê? Depois vem pra ação. Como? Como o quê? Dá um exemplo. Por exemplo, assim, ó. Eu quero comprar um carro. O vendedor que ele tem essa empatia, ele vai entender o porquê que eu quero comprar aquele carro, aquele modelo. Talvez eu quero potência no motor, talvez eu quero beleza, talvez eu quero conforto. Eu tenho o meu porquê, o meu grande porquê. Aí eu venho pro como. O como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pagar? Como que eu vou conseguir adquirir? Como que eu vou adquirir um financiamento? Vem na Credit Fácil que você consegue. Opa, na hora. O como. Aí vem pro como. Mas o como já está estruturado no porquê. Aí vem pro como. E aí o vendedor, que ele é um ótimo vendedor, um vendedor extraordinário, ele não induz o cliente a fazer nada. Ele simplesmente está do lado, dando suporte. Só. A ideia é do vendedor, é do cliente. O cliente. Só conduz, é como a dança. Na dança, quando a dança é em dois, sempre tem um que puxa a dança. Quem puxa a dança é o cliente. E o vendedor, ele acompanha, ele dá ritmo. De vez em quando ele dá uns ajustes. Isso é venda. Venda é verdade. Venda é influência, né? Sim. É influenciar a pessoa. Sim. Eu digo assim, é uma influência que ela gera uma inspiração. As pessoas não compram pela qualidade do produto hoje, André. As pessoas compram porque o produto é bem divulgado e compram pela experiência que esse produto vai gerar na vida dela. Se ela não entende, ela tem que imaginar. E um bom vendedor, ele tem a habilidade de conseguir fazer com que o cliente imagine essa experiência. Boa, fazer ele imaginar como seria a vida dele com aquele produto. Sim, aquele serviço. Entendeu? Aí vem pro como. Boa. Você viu como que a parada é bem... Massa. É forte.
Forte. É forte. Funciona. Sim. O que mais? Quando? 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 Esse quando tem que se materializar na cabeça do cliente. Esse quando tem que ser real. Quando? Depois vem quando, onde. Onde? Falando desse carro. Quando? Quando Isso. tu vai Vamos ser? lá, vamos exemplificar para ficar fácil. Quando vai ser? Olha, já vou falar com o meu amigo lá da Cred Fácil para ele fazer já esse financiamento para você hoje. Ó, tô falando com ele agora. Quando? Hoje. Quando que vai dar a resposta? Amanhã. Quando? O cliente tem que ter o quando. Quando? Tem que materializar. Onde? Onde? Onde que vai acontecer isso? Ó, a Cred Fácil é em Umuarama. É fácil. Cred Fácil é fácil, ó. Onde? Umuarama. Onde que o dinheiro vai entrar? Na minha conta. Qual loja eu vou comprar o carro? Qual loja? Qual carro que eu vou Essa comprar? loja. O que esse carro tem que ter? O que esse carro tem que ter? Tem que ter. São coisas simples, parece, né? Parece que são coisas bem simplesinhas, mas faz toda a diferença na venda. Faz toda a diferença na prosperidade. A pessoa tem que viver essa experiência. Eu volto a dizer, as pessoas hoje, sempre foi, mas hoje está mais latente. As pessoas compram pela experiência que o produto vai dar para elas. E quando você consegue descobrir o que o cliente pensa, o que ele deseja, e às vezes nem ele sabe direito o que ele está querendo, e você ajuda ele a entender, visualizar, metrificar, a venda já está realizada dentro da mente dele. Já. Ele vai falar. Sem você falar nada, ele vai falar, né? Porque, imagina, você sabe, descobre o porquê. Por que ele está comprando isso? Como que ele pretende fazer isso? Quando que ele vai fazer isso? Onde que ele vai adquirir isso? Quando você começa a trazer isso, o seu cliente ele começa a ter clareza. Sim. E aí vem a cerejinha do bolo agora. Essa aí você anota Anota que aí, gente, essa porque é bruta. Como, quando, onde e a cereja agora? A cereja do bolo é quem? Quem? Para quem é? Para quem que ele vai fazer essa compra? Quem que inspirou ele a fazer essa compra? Quem? Quem? Às vezes, um jovem, rapagão, bonito, quer fazer essa compra para quem? Para impressionar as garotas. Às vezes ele quer fazer essa compra para impressionar a esposa. Às vezes ele quer fazer por ele. Se o vendedor descobre para quem, ele começa a fantasiar, ele visualizar. Aí ele volta de novo pelo porquê. Por quê? Ele volta de novo por quê. E essas 5 perguntas também elas servem para tudo. Para tudo. Para tudo. Para a gente estabelecer metas, para a gente fazer quadro dos sonhos. Sim, tudo. Né? Tudo. Eu gosto muito aqui na minha empresa, eu faço muito quadro dos sonhos. Sim, muito top. Eu faço funcionário colocar o que você quer conquistar. Quando você quer conquistar. Até quando você quer conquistar. O que você precisa fazer para conquistar isso. Sim. Qual o passo a passo que você tem que fazer. Todo dia você tem que olhar para o seu sonho e mentalizar você. Imagina você dentro desse carro, dentro dessa casa, dessa viagem. Como você se sentiria? Sentir. Fazer as pessoas sentir. Se sentir tomando posse daquele negócio que ela deseja. Que talvez, naquele momento, para ela, é impossível. Eu sempre falo assim, a nossa mente tem um poder muito grande de fantasiar, de mentalizar. Tem uma frase que eu deixo na minha empresa ali que é assim, se você consegue imaginar, você consegue alcançar. É uma frase do Walt Disney. Forte. Walt Disney. Você sabe que o Walt Disney, ele construiu a Disney, mas ele não viu a Disney. Sim. Ele construiu na mente dele. Ele visualizou tudo. Ele foi atrás do porquê que ele queria, ele foi atrás do como, ele não tinha dinheiro, ele foi nos bancos, só tinha um projeto. O povo dá uma risada nele. O Walt Disney ele só tinha um projeto. Ele chegou no banco, ele foi negado várias vezes, até que um banco decidiu investir nele e ele começou a fazer o projeto. Ele mentalizou quando ele queria acontecer isso, aonde o lugar, ele já tinha um lugar na cabeça dele que ele queria fazer, montar, e quem poderia ajudar ele em tudo isso. Então, ele fez exatamente isso. Ele fez o projeto. Ele fez o projeto. E, Saito, às vezes as pessoas, elas precisam ter um projeto. Eu sempre falo assim, eu ensino muitas pessoas nisso. As pessoas perguntam, André, como é que você consegue conquistar tantas coisas assim? Tudo que você fala, dá certo. Daqui a pouco você tá com o negócio na mão.
principalmente para carro, por exemplo. Né? Eu gosto muito de carro, você também gosta? Né? Eu gosto. A gente tá com a Silverado, você tá com uma, eu tô com outra. Sim. E esse carro, eu desejei ele. Quando eu fui uma viagem para os Estados Unidos, eu entrei, não tinha no Brasil. Fui lá, entrei dentro do carro, sentei, mentalizei, fechei o olho dentro do carro. Falei, esse carro vai ser meu. Senti o cheiro. Senti o cheiro do carro novo, eu senti eu andando na rodovia. E, cara, pronto, materializou dentro do meu cérebro. Eu já me imaginei lá dentro desse carro. E aí, existe uma coisa que acontece no universo, que é a lei da atração. Aquilo que você mentaliza, você atrai. Aquilo que você consegue ver, você vai realizar. E eu fui lembrando da história do Walt Disney, fui lembrando disso. Então, hoje eu uso muito isso. Tudo que você imagina, acontece. Acontece. De bom e de ruim. Então, cuidado com os pensamentos. Os nossos pensamentos, ele tem um poder de te levar para algo muito maior ou para muito menor. Se você não consegue nem se ver, você não vai conquistar. Não vai. É destravar a mente mesmo. Quando eu falo o nosso podcast, eu pode destravar. Se você não destravar sua mente para ver além, você sempre vai ser limitado. Sim. Você sempre vai ver aquilo que é o óbvio. E o segredo está olhar o que não é óbvio. É como se você estivesse num show, onde todo mundo está assistindo show e tem um monte de cabeça na sua frente. Eu sou baixinho, tenho 1,65m, tem um monte de negro 1,90m. E eu vou lá, pego um banquinho e subo e enxergo, acima de todo mundo eu tenho uma visão lá na frente. Às vezes, o banquinho é o porquê, é o como, é o quando, é o onde e quem. Quando eu materializo, eu realizo. Ó, isso é massa, hein? Quando eu materializo, eu realizo. Eu realizo. Tem que estar perfeitamente no seu cérebro. Por que você acha que quando você é da construção, vai construir uma casa, por que o arquiteto faz o projeto? Por que ele faz o projeto em 3D? Hoje tem até os óculos, né? Que a pessoa já se sente já tá dentro da Por que eles fazem isso? Para que a pessoa já se imagine lá dentro. Sim. Se imagine, pô, é isso que eu queria. É com esse detalhe, é com esse piso, é com essa decoração. É como se a pessoa já estivesse com a casa. Tivesse pronta já, né? Então, quando você quer realizar algo, tem um projeto. Sim. Materializa isso. Ou imagem, ou em vídeo, alguma coisa. Você precisa ver. Sim. Ah, é um carro? Vai lá na concessionária, senta, faz test drive, como se fosse comprar. Eu quando eu quebrei, eu perdi tudo mesmo. E aí, eu tava quebrado, eu fui lá na concessionária, entrei no carro, fiz test drive, fiz o cara passar minha ficha, tava com o nome sujo. Eu sabia que não ia passar nada, eu fiz todo o processo, como se eu fosse receber. Eu falei, eu vou voltar aqui e vou comprar esse carro. Com 4 meses, o carro tava na minha mão. Nossa, que top, cara. Uau. Tem que sentar, tem que mentalizar, tem que sentir. A gente precisa se sentir, Adriano. Porque a gente tem que mano, se sentir pertencente. Se você... Não adianta. Quantas pessoas você conhece que tem mestrado, doutorado e não tem sucesso? Muitas, muitas. Não é o conhecimento. Não é só o conhecimento que vai te levar. É o que te move, é o que você sente, é o que você acredita. Sim. É isso que faz você prosperar. Quantas pessoas que são ignorantes, não têm faculdade, não têm nada, analfabeto e tem um sucesso tremendo? Prospera, cresce. O cara não tem técnica nenhuma. Não. E por que tantas pessoas têm técnica, têm conhecimento, sabe tudo e não prospera, não vai? Você entenda? Essas pessoas geralmente elas não conseguem se imaginar. Sim. Elas acham que somente com o título que ela tem é suficiente e não é. O que faz uma pessoa ter sucesso, prosperar? Todos que eu converso, eu sou prova viva disso, o Adriano é prova viva disso. É o que te move, irmão. É a ação. É acreditar naquilo que não existe. Porque como que você montou uma empresa milionária? Hoje, sua empresa fatura milhões, né? Sim. Fatura milhões por mês. Como que você tem uma empresa que fatura milhões, sendo que você não tinha nada? O que você atribui isso? Eu vejo assim, sabe? Isso que você falou é uma coisa... Nossa, eu tava ouvindo aqui você falar e aquilo foi passando um filme na minha cabeça também. Porque gente que já passou por isso, a gente sabe como foi difícil. E também como foi fácil. As pessoas falam pra mim, como que você fez? Igual você perguntou agora. De verdade, eu não sei dizer pra você qual foi a mágica. Mas eu sei dizer pra você assim, não teve um dia na minha vida que eu não acreditei que ia dar certo. Sempre acreditei que ia dar certo. Você se enxergava onde você está hoje? Eu enxergo
muito maior ainda. Porque Maior ainda. a cada momento vai passando quando eu quebrei, não imaginava estar onde estou hoje. Mas hoje eu imagino estar num patamar bem maior. Hoje eu vejo assim, para mim ter essa verdadeira prosperidade, para mim sentir completo, eu tenho que ensinar. Eu tenho que transbordar o que eu sei, o que eu aprendi. Porque tem muita coisa simples. Servir. Tem muita coisa simples que o empreendedor não faz e isso faz com que ele quebre. É muito simples, é muito fácil. Entendeu? Eu sei porque eu vivi essa experiência e constatei que é isso aí. Entendeu? Vencer a si mesmo. Quando você diz, por exemplo, assim, acreditar. Quando eu era criança, a professora, quando eu estava no prezinho, ela pediu para fazer um desenho. Sabe aquela pergunta que as professoras fazem? O que você vai ser quando crescer? Ah, tal coisa. Agora desenha então e pinta o desenho. Sabe essa fase, né? Uhum. Cara, eu vou dizer uma coisa para você que isso me marcou demais. Eu fiz barracões separados e pintei de azul e vermelho. Que é as cores da minha empresa hoje, André. Cara, eu era criança no prezinho. Eu imaginei já, cara, essa parada que você falou. Pô, essa parada é muito forte, galera. É muito forte. Se você quer crescer, se você quer prosperar, se doe para se imaginar pronto. Permita-se imaginar aquilo que você almeja. Não te gasta nada de tempo. Não força nada. É de graça. E é o segredo de tudo. É o segredo de tudo. Eu, quando era criança, eu fiz essa parada. Sabe o que eu fazia, Saito? Quando eu quebrei e voltei, o dia que eu decidi voltar, o meu negócio, eu tava morto, mas a minha marca tava forte na internet. Sim. E aí, eu falei, vou recomeçar. Eu peguei um extrato bancário, eu editei ele, coloquei no Excel, editei, imprimi, e eu coloquei que meu saldo bancário era 50 mil. Eu tava positivo. Sim. Mas estava um regaço. Todo dia, eu sentava na mesa e olhava, opa, tenho 50 mil na conta. Tô rico. E eu ia vender. Porque quando eu olhava aquilo, eu falei, meu cérebro entendia assim, não estamos com um problema financeiro, isso não vai te atrapalhar. Apenas venda, entrega o seu melhor. Faça. E eu mentalizava aquilo. Eu sei que deu 15 dias, eu estava com aquele saldo na minha conta. Era verdadeiro. Era verdadeiro, sim. Era de Mentalizou. verdade. E eu todo dia eu olhava, eu vou ter 50 mil na minha conta, eu preciso ter 50 mil na minha conta, eu preciso ter 50 mil na minha conta. E aí, sem querer, mas fazendo essa técnica do porquê, do como, quando, como é que eu vou fazer, quem que eu tenho que fazer. E aí, essa volta, cara, é algo assim muito surreal que acontece. E aí você começa a ver as coisas acontecendo. Mas, na verdade, já aconteceu. No teu pensamento. Onde você está, já aconteceu aqui dentro. Se aqui dentro não está definido, não está estabelecido, se o seu objetivo não está aqui ainda, não está claro, você não vê, você não materializa, você não faz o projeto em 3D, e tem que ser em 3D a parada. Tem. Entendeu? Você. Se você quer ter um carro, irmão, imprime a foto de um carro. Você quer ter uma casa? Eu tive uma experiência com uma funcionária que eu ensinei ela não tinha casa. E aí, num treinamento que eu fiz com a empresa, vivencial, eu peguei uma dinâmica, um pano branco, e ali naquele pano branco eu queria que as pessoas escrevessem qual o sonho dela e desenhasse e colocasse uma data. Sim. Colocasse uma data, desenhando na mão mesmo. E ela fez isso. Eu falei, agora eu quero que você feche seus olhos. Isso que você desenhou, agora eu quero que você veja em 3D. Essa parada. Sinta, feche seus olhos, sinta o cheiro da casa nova, de você entrando nos cômodos, o ar-condicionado, você ligando o ar-condicionado, você sentando no sofá, você indo dormir. Sinta isso. Quem são as pessoas que estão com você agora? Ó, visualiza as pessoas que estão aí com você, te dando parabéns. Quem são as pessoas importantes que você gostaria de trazer para cá, que estão orgulhosos? E essas pessoas falando para você assim, cara, você é meu orgulho, Sim. Você me inspira, que bom. Escuta essas pessoas falando isso. E a gente fez todo esse processo. Em um ano, a casa dela estava prontinha. E ela falou que não acreditava, porque o dinheiro dela não dava, o salário dela não dava. Em um ano, ela realizou o sonho da casa dela. E quando realizou, ela me chamou lá na casa dela e ela arrancou aquele pano. Ó, nossa, forte, hein, Carol? Até arrepia. Meu tá Deus. Aqui. Eu realizei porque você me fez acreditar em mim.
Eu mudei minha mentalidade e eu atraí e a casa veio. E aí, quem não entende disso, fica assim, não é possível. Como é que o Saito quebrou, tava devendo pra caramba, 500 e poucos protestos, agora tá com uma empresa próxima, uma empresa de aço. Empregando pessoas, gerando empregos, gerando desenvolvimento, fez grandes parcerias. Como é que ele conseguiu essa grande parceria? Né? Eu sei que você tem grandes parcerias, exclusividade. Como? Não foi seu conhecimento. Não foi sua técnica. Não. Foi o que está aí dentro do seu coração. Sim. Foi a criancinha de 8 anos, aquela criancinha de 8 anos que tinha um sonho, é ali. Sim. E a gente nunca pode deixar morrer a nossa criança. A nossa criança é pura, a nossa criança é humilde, a nossa criança é sonhadora. Criança é sonhadora. Sim. Quando a gente criança fica... Criança não tem trava. Não tem trava. Não tem trava. É destravado. Ela... As travas acontecem no decorrer da nossa vida. Sim. Uma criança, um bebê quando nasce, ele é um CD virgem. Sim. E aí as coisas vão acontecendo na vida e vão te marcando e vão modelando quem você é. E às vezes nós somos modelados pelo que os outros querem, não porque eu nasci para ser. E quando você descobre a sua essência, você destrava isso, você tira tudo que foi marcado em você. Porque nem tudo que te falaram é verdade. Nem tudo que te falaram é verdade. Nem tudo que você viu é verdade. Sim. São pessoas apenas limitadas. Gente, quando você entende isso, você destrava algo na sua mente, assim, que você acredita que você pode tudo. As pessoas não conseguem fazer, André, e elas dizem pra você que você também não consegue. Mas é porque elas não conseguem. Já aconteceu com você de querer montar um negócio, fazer alguma coisa, falar, mas isso não vai dar certo. Sim. O tempo todo. Porque ela está contando que baseado na experiência dela. Sim. Eu acredito, sabe, que tudo dá certo. Tudo dá certo. Se tiver dedicação. Se existe, porque dá certo. Sim. É igual que esse aqui não vende. Cara, tudo vende. Tudo vende. Tudo vende. Tudo vende. A pergunta é, qual que é a sua energia que você vai colocar para vender? Ou quanto você acredita que aquilo vai vender? Você está disposto a pagar o preço? Não tô, então não vai vender. Então esquece. É um projeto já fadado ao fracasso. Não vai em frente que você vai perder tempo. Agora, se você acredita e você está pronto para pagar o preço, dá certo. E você falou uma coisa muito top mesmo. Quando a questão de imaginar. De tudo que nós falamos aqui, foram pérolas extraordinárias. Mas acho que a mais importante é imaginar. Imaginar feito. Imaginar pronto. A sua mente, ela não tem limitações. É nós que temos limitações. Está ligado à fé. A fé. Porque fé, o que é fé? É acreditar naquilo que você não vê. Você não vê. O que você não tem. Tem uma frase que eu uso sempre com meus funcionários, eu falo, dá o passo que Deus te dá o chão. Não espera Deus dar o chão. As pessoas estão esperando dar o chão para a pessoa dar o passo. Sim. Cara, confia. Porque vai ter momentos que você não vai enxergar, você não vai ouvir nada. Você só tem que acreditar. Você tem que ir para cima. Entendeu? E vai ter esses momentos. É aí que as pessoas erram. Porque elas recuam, recusam e querem segurança o tempo todo. Segurança. Empreender, não existe estabilidade no empreendedorismo. Não existe. Todo dia é um dia. Todo dia é uma novidade, todo dia é um motivo. E, Saito, nós estamos já no finalzinho. Sim. Aqui. A gente podia ficar horas. Cara, nós temos que fazer nós vamos marcar um outro, porque a gente precisa falar de outros temas que a gente vai ensinar. Vai ficar muita coisa para trás aqui. Eu espero que você esteja gostando. Se você está gostando, já se inscreva aí no nosso canal, já dá seu like, dá seu comentário. Isso é muito importante para que outras pessoas possam chegar a esse podcast. Esse podcast está lá também no Spotify, no nosso canal lá de Strava. O nosso canal de Strava no Spotify. Vai estar aqui no canal do YouTube. E se você que está no Spotify, vai lá no YouTube. Pode Destravar com o André Oliveira. A gente vai trazer muita coisa boa. Essa série só está começando. Vai ser uma série muito legal. Que a gente vai trazer vários empresários que vai contar a sua história. Adriano, eu queria que você... esse microfone agora, pensa que esse microfone fosse amplificado por 100 mil vezes e tudo que você falar agora vai chegar no mundo todo, no ouvido de todos os empresários, todos os empreendedores, ou aquelas pessoas que gostam disso, ou aquelas pessoas que também desistiram no meio do caminho. Que mensagem você daria para essa pessoa? Se Deus te desse um poder agora desse microfone ser algo potente. Obrigado. Você não é aquilo que as pessoas dizem para você que você é. Você não é aquilo que você imagina que você é, que você pensa que você é. E você não é aquilo que os resultados que você faz estão dizendo quem você é. Você é aquela verdadeira essência, aquela fé que você nem acredita que tem, mas você só sabe que tem.
Você só sabe que vai dar certo. Você é isso aí. Você é essa essência. Como se você pegasse essa essência, colocasse numa caixinha e essa caixinha você distribuísse para todos os outros setores da sua vida. Você é isso. Então, não permita que as pessoas digam para você que você pode ou não pode fazer. Permita que você faça aquilo que você acredita. Permita-se a fazer aquilo que você tem fé. Que com certeza você vai conseguir. Só que vai depender de você, de mais ninguém. Nem Deus, na sua infinita grandeza, Ele nos tirou o livre-arbítrio. Então, por que você está tirando o seu livre-arbítrio? E por que você está permitindo que as pessoas tomem decisões por você? Fica esse pensamento, analisa sobre isso, que é aí que está o segredo do seu sucesso que está por vir. Isso aí, beleza? Maravilhoso. Adriano, deixa seu contato aí, seu Instagram para as pessoas que querem te conhecer melhor. Maravilha. Meu Instagram é Adriano Saito 1 e tem muita pérola de sabedoria ali. O meu YouTube é Adriano Henrique Saito e no Facebook também está como Adriano Henrique Saito. Vai lá, me segue, curta, tamo junto. Isso aí. A gente faz um mantra aqui final, então a gente vai combinar. Eu vou falar pode, você fala destravar pra gente finalizar. Bora! Então, gente, pode destravar! É isso aí, muito obrigado. Valeu, Até obrigado. o próximo episódio. Valeu, Adrianão. Obrigado. Um abraço, cara. Obrigado.